Hoje eu vim trazer para vocês mais um aporte que eu fiz na minha carteira de investimentos, aproveitando essa queda recente do Ibovespa. Vou explicar o racional por trás dessa escolha e mostrar o quanto de renda passiva essa compra vai adicionar na nossa carteira no ano de 2025 e também em 2026. E também conversar um pouco com vocês sobre as demais posições que a gente tem na nossa carteira hoje. Então já se apruma na cadeira e bora analisar minha carteira? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, a gente vê que o Ibovespa vem caindo hoje mais do que 1%, né? Na verdade, menos 1,31%. E isso se deve principalmente ao fato de que a gente está passando por mais uma turbulência política no nosso país, né? Com Alexandre de Moraes endurecendo um pouco mais as penas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E com essa instabilidade política toda, o capital estrangeiro acaba saindo da nossa bolsa. E já que o capital estrangeiro representa boa parte do volume financeiro dentro da B3, sempre que isso acontece há uma queda bem significativa. Então a gente vê interrompendo essa sequência de alta, porém se a gente traça uma linha de tendência desde o último fundo para esse fundo de agora, a gente vê que essa pode ser uma correção normal de mercado, o que é bem saudável na verdade para a nossa bolsa, pois ela não vai subir indefinidamente para sempre. Como a gente fala, a bolsa sobe caindo. Então essas correções que a gente tem desde a máxima histórica é bem saudável para a gente estar podendo fortalecer os nossos aportes. Então aproveitando desse momento, dessa incerteza política e mais essa correção de certa forma natural que o mercado está apresentando agora, eu fiz um aporte no meio desse mês. Mas antes da gente olhar o aporte em si, vamos dar uma olhada no geral da carteira. Nesse momento a gente está com R$ 237.597 de patrimônio total, com valor investido de R$ 197.600. E aqui está um negócio legal no Investidor 10 agora. Para quem assistiu o último vídeo que eu vou estar deixando aqui sobre os aportes da nossa carteira, eu falei que o Investidor 10 e todos os outros consolidadores, pelo menos que eu conheço, eles não tinham essa ferramenta aqui, que seria do lucro total da sua carteira. Ele só apresentava o ganho de capital, que é o quanto que você ganhou de valorização nas suas posições. Mas ele não somava esse valor com os dividendos que você tinha recebido. E a partir de agora, deve fazer uns 2, 3 dias que teve essa atualização, está mostrando também esse lucro total. E que eu cantei essa pedra em alguns outros vídeos. Então pode ser que o Investidor 10 esteja nos escutando aí, né? Bom, de toda forma, então, a gente está com um ganho de capital de 39,9 mil e dividendos totais recebidos de 11,7 mil, totalizando 51,6 mil reais já de lucro na nossa carteira. Aqui a gente consegue ver a evolução do nosso patrimônio durante todo esse tempo e vem bater para vocês de novo na tecla, né, de como é difícil os primeiros anos, né, onde aqui nos primeiros anos a gente vê que não existia praticamente lucro nenhum na carteira. Na verdade, estávamos no prejuízo em boa parte do tempo, mas a partir de praticamente o terceiro ano de investimento as coisas mudaram e começaram a apresentar uma valorização bem legal na nossa carteira. Isso devido a duas coisas, né? Uma, porque o tempo é essencial para que você consiga ter um desenvolvimento legal na sua carteira. E outra questão do conhecimento, né? Que a gente no começo não sabe praticamente nada e depois vai evoluindo, vai aprendendo e vai conseguindo extrair mais rentabilidade da nossa carteira de investimentos. E hoje já estamos com uma rentabilidade bem legal, né? Se a gente pegar esses 51,6 mil e dividir pelos 197,6, que é o tanto que a gente tirou do bolso, isso dá 26% de rentabilidade sobre o que eu investi. Bom, e como que está a distribuição da nossa carteira hoje, né? Com essa queda do Ibovespa nos últimos dias, nós estamos com 48,8% em ações brasileiras, e isso se deve também pela alta das criptos que a gente teve nos últimos dias, né, que agora representa 12,05%, 11,19% em renda fixa, 9,5% em tesouro direto, que também é renda fixa, 9,2% em fundos, e hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses fundos que a gente tem na nossa carteira, em que eu também considero como se fosse renda fixa, ou boa parte renda fixa, e os nossos ETFs, que é a nossa participação fora do país. Bom, a principal posição da nossa carteira está em ações brasileiras, né, e hoje a gente já tem 600 ações de BB Seguridade, 500 de CPFE, 500 de Sanepar, 850 ações de Banco do Brasil, 230 de BTG Pactual, 480 de Caixa Seguridade, 740 de Irani, 500 de Soja 3, Boa Safra Sementes, 1.450 de Unifique, 80 de VEG, 74 Eletrobras e 30 Vales. Aqui em cripto a gente teve um desenvolvimento bem legal nas últimas semanas, né? Desde o último vídeo que a gente gravou, que a nossa posição subiu aproximadamente uns 20%. Então a gente está com uma variação total de 320%, somando as três posições. Mas só o Bitcoin está rendendo 386%, o Ethereum 115%, e foi a que mais subiu nos últimos dias, e a Solana com 566% de valorização. E ainda tem espaço para crescer. Porém, eu já estou há alguns meses me programando para poder dar uma descascada nessa participação em cripto que eu tenho. Porque já subiu muito e eu preciso em algum momento rebalancear isso aqui. Mas é aquele negócio, né? Toda vez que sobe você fica, cara, será que é a hora?
Mas e se eu vender agora e subir mais? E daí a gente acaba se baseando em alguns indicadores para poder tomar essa decisão, né? Inclusive eu vou estar deixando um vídeo aqui onde eu mostro quais são os indicadores que eu utilizo para basear a minha posição em Bitcoin e saber exatamente a hora que eu devo vender ou comprar esses criptoativos. Já na nossa posição de ETFs, hoje a gente conta na nossa carteira com o IVVB11 com 32 cotas, o NASD11 com 285 cotas, e os dois são da Bolsa Americana, né? O IVVB ele replica o S&P 500, que é um índice com as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, e o NASD11 ele replica o Nasdaq Composite 100, ou 100, que são as 100 maiores empresas de tecnologia listadas na Nasdaq. Já o ALUG11 é um ETF de REITs americanos, que seria o equivalente aos fundos imobiliários que eles têm lá, e é o que eu vim comprando por último, porque o Nasdaq e o IVVB subiram muito, e o que acabou ficando para trás foi os REITs americanos. Então, como ele ficou para trás, eu acabei comprando um pouco mais. E o China 11, que eu também vim comprando agora nos últimos tempos, que é a nossa posição na bolsa chinesa. Mas confesso para vocês que eu tenho um pouco mais de desconfiança com o mercado chinês do que com o mercado americano. Estou tentando mudar um pouco isso na minha cabeça ainda, para que eu consiga aportar até um pouco mais esse ativo. Bom, aqui dentro dos nossos fundos de investimento, na verdade são dois fundos de previdência. O primeiro, que eu tenho uma posição maior, é o Arcagrão, que é um multimercado, porém dentro desse multimercado, como ele investe na metodologia da Arca, que é muito próximo também à metodologia que eu invisto hoje, ele tem boa parte da posição dele em renda fixa. Se eu não estou enganado, é algo em torno de 30% a 40% da posição do fundo. E o restante está em fundos imobiliários, principalmente ações brasileiras, e uma participação também em ações americanas. E uma participaçãozinha bem pequena, se não me engano, 1, 2% em criptomoedas. Salvo engano, somente Bitcoin. E outro fundo de previdência, esse do BTG Pactual, que investe somente em renda fixa. Então, dessa posição aqui de fundos de investimento, a gente pode considerar que praticamente metade disso também é renda fixa. E a outra metade está em multimercados. E é por isso que quando eu contabilizo essa parte da minha carteira, normalmente eu encaixo isso aqui dentro de renda fixa. Porque metade, pelo menos, é renda fixa diretamente, e a outra metade ela tá tão a longo prazo, porque assim, tá em multimercado, mas é um fundo de previdência, em que eu vou mexer nisso aqui no mínimo em 10 anos, para poder ter o benefício fiscal do imposto de renda, então eu acabo considerando tudo como renda fixa, né, no bolo da renda fixa. Temos aqui também um pouco de tesouro direto, os títulos do IPCA+, 2029, IPCA+, 2035, o Renda+, 2065, que é um título com uma volatilidade enorme, que de vez em quando dá um calor na gente, de uma hora para outra ele fica negativo e bastante negativo, mas ao mesmo sinal de inversão da curva de juros futura, ele já volta para positivo e também dá uma porrada para cima. Então assim, ele é muito volátil e é um título que a gente comprou especificamente para ganho ou marcação a mercado. Então assim que a taxa de juros começar a baixar no Brasil, esse título tenho certeza que vai ter uma rentabilidade enorme na nossa carteira. Um pré-fixado 2032, outro IPCA+, 2026, esse é o mais curto que a gente tem na carteira hoje, o mais antigo também. Mais curto eu digo que está mais próximo de vencer, né? Já no ano que vem. Consequentemente, é o título que a gente tem há mais tempo na nossa carteira. E o pré-fixado 2029. E finalizando as nossas rendas fixas, temos um CRA do BTG com 102% do CDI e outra LCA também do BTG com 101% do CDI, que estão rendendo bem, né? Nesse momento da economia, não dá para reclamar da nossa parte em renda fixa da carteira. Bom, e como que tá os nossos dividendos? Vamos dar uma olhadinha? A gente teve no mês passado o segundo maior pagamento da nossa carteira, com R$ 1.151 recebidos em proventos, onde a gente recebeu R$ 2.274 de dividendos. Se a gente for olhar na ótica anual, a gente consegue ver um crescimento aqui ridículo, né, na nossa carteira. Onde a gente saiu lá em 2020 de R$ 16,46, passamos por 588, 1.569, 1.852, 3.262, e esse ano nós estamos à metade do ano e já recebemos R$ 4.600 de proventos. É um crescimento muito animador. E eu espero que daqui 5, 10 anos isso aqui já esteja pagando todas as minhas despesas mensais. Recebemos nos últimos 12 meses R$ 5.900, com um total de R$ 11.738. Bom, mas qual foi então o aporte feito na carteira nesse momento? Para tomar essa decisão, a primeira coisa que eu olho é o que eu estou precisando comprar em relação à minha carteira e o que ela está pedindo para que eu compre, né? Eu estipulo notas aqui no Investidor 10 para cada ação que eu tenho na minha carteira. E essa nota é designada para elas em cima de uma avaliação que eu faço de vários critérios, onde eu vou pontuando cada uma delas. E também em relação ao setor que elas estão, né? Para que eu não coloque várias empresas do mesmo setor com uma pontuação muito alta. E a gente consegue enxergar aqui que são poucas ações que a gente está precisando comprar nesse momento para nossa carteira, né? Que seria a Caixa Seguridade, que é uma posição nova que a gente adicionou no último mês na nossa carteira. A Unifique, que também é uma ação que não faz muito tempo que eu tenho na carteira. Se eu não me engano, a partir de fevereiro que eu comecei a montar essa posição na empresa. A VEG, que tá para mim é
aumentar a posição já faz muito tempo. Porém, a empresa raramente apresenta oportunidade para a gente estar aportando nela, porque ela está sempre muito cara. E a Vale, que a gente acabou diminuindo um pouco a posição nos últimos dias para poder abrir a nossa posição em caixa e poder ir recomprando a Vale aos poucos. Bom, além dessa questão da distribuição da minha carteira, em que através das notas a própria plataforma me diz qual empresa que eu devo comprar nesse momento, eu também tenho que olhar o preço que ela está sendo negociada no dia de hoje. Eu tenho que casar essas duas coisas, né? A necessidade da minha carteira com o preço que ela está sendo negociada. Quando a gente olha para a Vale, a gente vê que ela vem tendo uma alta muito grande nos últimos dias. Com essa alta do minério de ferro, a Vale, que vende majoritariamente esse produto, também subiu para acompanhar. Então não é um bom momento para a gente estar comprando agora. A Vale eu prefiro comprar ela perto de uns R$50, abaixo dos 50 idealmente. Já a VEG, ela apresentou uma oportunidade de compra para a gente ali nos 39, abaixo dos R$40 para mim era um preço que eu topava pagar nela. Porém, hoje que eu fui fazer as compras, nos últimos 2 dias ela apresentou uma alta ali de praticamente 5%. Então eu optei por não comprar a VEG nesse momento, esperando ela voltar para o patamar abaixo dos 40. E esse que é o complicado, né? Porque a VEG normalmente ela bate nesses pontos e já volta rapidamente, não fica dando muita oportunidade pra gente. Então pode ser que eu tenha perdido esse bonde. E isso acontece, faz parte. A Unifique tá num bom valor pra gente estar aportando, porém, como ela tem um valor muito baixo, eu acabo fazendo compras menores com o que vai sobrando ali R$50, R$40, R$30 da carteira, também aos poucos. E a posição que eu escolhi para estar fazendo a compra hoje foi a Caixa Seguridade. Porque além de ser a empresa que mais a gente precisa comprar dentro da necessidade da carteira, onde a gente precisa ainda para chegar na nossa posição ideal, comprar mais R$8.000 dela, ela tá abaixo do nosso preço teto para 8% e praticamente encostando no preço teto para 9%. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no TradingView eu já deixo setado, né, os nossos preços tetos. E se você quiser saber como que foi calculado esse preço teto, assiste esse vídeo aqui, onde eu fiz uma comparação entre Caixa Seguridade e BB Seguridade e calculamos o preço teto para cada uma delas. Então a gente pode ver aqui que o preço teto para 8% está em 15,75 e está bem longe do preço atual. E aqui nesse momento ela está encostando no nosso preço teto para 9%. Ou seja, um momento ótimo para a gente estar comprando ações da empresa. E esse está sendo um ótimo momento para nós, porque faz muito tempo que eu tenho a vontade de incluir a Caixa Seguridade na carteira, porém ela não apresentava oportunidade também. Mas depois dessa queda da máxima aqui de 15%, para mim já foi suficiente para tomar a decisão de abrir posição na empresa. E agora, quanto mais tempo ela ficar nessa região, para mim melhor, que ainda tem bastante para comprar dela, né? Como vocês viram, aproximadamente R$8.000, creio eu que eu devo levar pelo menos uns 4 a 5 meses para montar essa posição na empresa. Isso considerando os aportes novos e talvez alguns dividendos que eu receba na carteira, que eu posso estar fazendo o direcionamento para as ações da Caixa também. Bom, mas quanto que isso vai me gerar de renda passiva a mais nesse ano de 2025 e no próximo ano, 2026? Bora lá para nossa planilha dar uma olhadinha? Mas antes disso, você já é inscrito aqui no canal? Se não, me dá essa força. Nós batemos os 100 inscritos por aqui, estamos rumo aos 200 agora. E seria demais ter você nos acompanhando por aqui. Obrigado! Bom, aqui na nossa planilha, onde eu faço o controle do dividendo que eu vou receber da nossa posição e também das datas em que vão ser divulgados os relatórios trimestrais dessas empresas investidas, que inclusive, se você quiser entender melhor como é que eu faço isso, eu vou estar deixando esse vídeo aqui, onde eu mostrei com detalhes o quanto que eu estimava receber de dividendos no final do ano passado, de 2024, né? E quanto que essa projeção de dividendos já aumentou do final do ano passado até metade desse ano, para que você veja o poder do efeito bola de neve na nossa carteira. Bom, aqui foi a última previsão que a gente fez, né? No dia 10/7 desse mês. Vamos copiar isso aqui, colar aqui para baixo. Vamos renomear isso aqui para essa data, dia 18/7. Mas primeiro vamos ver quanto de renda passiva isso aqui vai me adicionar nesse ano. A Caixa Seguridade ela está pagando trimestralmente para os seus acionistas. Um dividendo que está girando em torno de 31, 32 centavos. Vamos trabalhar com 31 centavos. Dividendo por ação. Vamos colocar aqui 31 centavos. Como a gente está em julho, a próxima datacom da empresa é no dia 1º de agosto. E esse é mais um dos motivos para eu estar focando tanto no investimento nas ações da Caixa nesse momento também. Ela está com dividendo em aberto com datacom para início de agosto. Então tudo que eu conseguir adiantar para montar essa posição até nesse dia 1º de agosto, para mim é vantagem, porque eu já consigo receber um dividendo a mais. Então a gente vai receber 31 centavos vezes 2, porque a gente vai pegar esse em agosto e mais um em novembro desse ano. Então o dividendo para a gente receber em 2025 vai ser 62 centavos, DPA 2025. Nós fizemos uma compra de 100 ações hoje, que eu vou estar colocando o print aqui na tela para vocês. Quantidade. Então, o DI estimado 25 é igual a 62 centavos vezes 100 quantidades.
Ou seja, R$ 62 de dividendo para 2025 foram adicionados na nossa renda passiva desse ano. Já para 2026 a gente vai ter o ano completo. Então aqui vamos colocar dividend yield estimado 26. Nós vamos colocar esses mesmos 62 centavos, referente a 2 trimestres desse ano, vezes 2 vezes para fechar o ano inteiro, e vamos colocar mais um acréscimo de 5%, que eu acredito que seja uma base bem conservadora de crescimento para o lucro da empresa no ano que vem. E se o lucro da empresa crescer 5%, obviamente o dividendo vai crescer junto com isso, se a empresa mantiver o mesmo percentual de payout que ela está pagando nesse ano, que é bem provável que aconteça. Então nós temos um dividendo estimado para o ano que vem de R$ 1,30. E aqui na verdade é DPA. Aqui vamos colocar dividendo estimado, aqui DPA 2026. Então para 2026 a nossa renda passiva adicionada com essa compra, que não é a renda passiva total da posição, né, vai ser de R$ 130,20. Muito bom, né? Parece pouco, mas se de mês em mês a gente conseguir um acréscimo desse aqui, a gente vai conseguir no ano mais R$ 1.562 de dividendos acrescentados cada mês. Bom, e quanto que isso vai mudar na nossa projeção de dividendos para um ano a partir daqui? Aqui a gente tinha a quantidade anterior de 480 ações de Caixa Seguridade a R$ 1,26, R$ 604. Então se a gente adicionar mais essas 100 ações compradas hoje aqui, 580, passamos para 730, que já é um acréscimo muito bom, né? Subindo aqui nessa projeção, aproximadamente 120, 130 reais. O que, de novo, parece pouco, e é realmente pouco. Só que se você for colocar isso no cumulativo durante todos os meses do ano, cara, no final dá bastante diferença. E o investimento em dividendo é isso, né? É aquele trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, que você vai aumentando a sua posição, aumentando seus dividendos, para que em 5, 10, 15 anos você construa um patrimônio tão grande que o provento daquilo vai conseguir pagar suas contas e ainda sobrar para você reinvestir uma parte daquilo ainda. Esse é o meu objetivo e eu acredito que seja o seu também. E se caso for, esse aqui é o lugar certo para você estar aprendendo junto comigo novas estratégias para poder acelerar o seu desenvolvimento nesse objetivo. Então essa foi a compra de hoje. Adquirimos mais 100 unidades de Caixa Seguridade. Ainda temos bastante para comprar nessa posição e o mercado está dando uma oportunidade muito boa para a gente, derrubando as ações abaixo dos R$14, que é o nosso preço teto para 9% de dividend yield, em uma empresa sólida, estável, num setor muito perene que consegue rentabilizar muito bem o seu acionista, tanto em cenários de alta de juros quanto de baixa de juros. Pois, como eu já disse várias vezes aqui no canal, para mim o setor de seguros é o melhor da nossa bolsa. Então seguimos a estratégia, aportando de pouquinho em pouquinho e crescendo os nossos dividendos mês a mês. Se você também estiver comprando nesse momento de queda de Bovespa, já deixa aqui nos comentários qual que é a empresa que você está se aproveitando nesse momento. E se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum conteúdo que está por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!